Você já imaginou encontrar uma vida sendo descartada como lixo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma faxineira humilde numa manhã de terça-feira. Ela estava fazendo seu trabalho como sempre, recolhendo o lixo de uma mansão luxuosa, quando escutou um choro abafado vindo de dentro de uma sacola plástica. Quando abriu, não acreditou no que viu. Um bebê recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, tremendo de frio e fome. O que ela fez em seguida mudou a vida de todos, para sempre. Essa é uma história real sobre coragem, preconceito e uma decisão que dividiu uma família inteira. Prepare-se, porque o final vai te emocionar profundamente. Terça-feira, 6 horas da manhã. Joana Ferreira, 42 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, uniforme azul desbotado de tanto lavar, chega para mais um dia de trabalho na mansão dos Almeida. Ela trabalha como faxineira há 7 anos naquela casa enorme, com seus 3 andares, piscina aquecida, jardins que mais parecem de revista e garagem com 5 carros importados. Joana conhece cada canto daquela propriedade melhor que a própria casa dela. Um barraco de 2 cômodos na periferia, onde mora com a mãe doente e os 3 filhos. O salário que recebe mal paga as contas, mas ela agradece a Deus todos os dias por ter esse emprego. Rodrigo Almeida, o dono da mansão, é um empresário de 45 anos, dono de uma rede de supermercados que fatura milhões por mês. Ele é respeitado na cidade, frequenta os melhores restaurantes, seus filhos estudam nas escolas mais caras e sua esposa, Patrícia, é presidente de uma instituição de caridade que ajuda crianças carentes. Pelo menos é isso que todos pensam. A verdade é que Patrícia mal toca no trabalho da instituição, deixando tudo nas mãos de funcionários, enquanto gasta fortunas em viagens, roupas de grife e festas com as amigas ricas. Naquela manhã, Joana começa a rotina de sempre. Limpa a cozinha enorme, passa pano nos pisos de mármore que brilham como espelho, organiza os travesseiros das 20 almofadas decorativas da sala. Às 7h30, ela vai até a área de serviço para separar o lixo para a coleta. A família Almeida produz mais lixo em um dia do que a família dela em uma semana. Joana pega as sacolas pesadas e começa a levar para o portão. É quando escuta um choro, fraco, abafado, mas inconfundível. Ela para, achando que está imaginando coisas. O som vem de dentro de uma sacola preta e brilhante, diferente das outras. Joana coloca a mão no peito, sentindo o coração acelerar. Com as mãos tremendo, ela abre a sacola. O que vê faz suas pernas bambarem. Um bebê. Um menino recém-nascido, enrolado numa toalha suja de sangue, com o cordão umbilical ainda preso, a pele arroxeada de frio, os olhinhos fechados, chorando baixinho, como se não tivesse mais forças. Joana solta um grito que sai rouco da garganta. Meu Deus do céu! Ela pega o bebê nos braços, sentindo o corpinho gelado, e corre para dentro da casa. Seu primeiro instinto é aquecer aquela criaturinha que está quase congelando. Ela entra na cozinha, liga o aquecedor, pega toalhas limpas e envolve o bebê com todo o cuidado do mundo. O menino continua chorando, mas agora um pouco mais forte. Ele está com fome. Joana esquenta leite, molha um pano limpo e coloca na boca do bebê, que suga desesperado. As lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto observa aquela cena. Quem foi capaz de jogar um ser humano no lixo? Que tipo de monstro faz uma coisa dessas?
Ela está tão concentrada cuidando do bebê que não percebe quando Rodrigo desce as escadas e entra na cozinha. Joana? A voz dele a assusta. Ela se vira, ainda com o bebê nos braços. Senhor Rodrigo, eu encontrei ele no lixo. Juro por Deus, estava numa sacola jogada no lixo. Rodrigo se aproxima, observando o bebê com uma expressão que Joana não consegue decifrar. Isso é impossível. Olha para ele, senhor. Tá com o cordão umbilical ainda. Alguém jogou ele fora como se fosse lixo. Rodrigo passa a mão pelo rosto, claramente perturbado. Você tem certeza que ele estava no nosso lixo? Absoluta. Estava naquela sacola preta que não é das nossas. Alguém deve ter jogado aqui durante a noite. Nesse momento, Patrícia desce as escadas de roupão de seda, com a cara ainda inchada de sono. Rodrigo, que barulho é esse? Por que tem um bebê na minha cozinha? Ela para ao ver a cena. Joana explica tudo de novo, com a voz embargada. Patrícia escuta em silêncio, mas sua expressão vai mudando de surpresa para algo que parece desgosto. Então alguém jogou esse bebê no nosso lixo e você trouxe ele para dentro da minha casa? A frieza na voz de Patrícia congela o ambiente. Senhora Patrícia, ele estava morrendo de frio. Não! Joana interrompe Patrícia. Você não tem que nada. Você tinha que ter chamado a polícia e deixado eles resolverem. Agora esse bebê está dentro da minha casa, tocando nas minhas coisas. Mas, senhora, ele é um recém-nascido. Eu não podia deixar ele morrer. Rodrigo intervém, tentando ser a voz da razão. Patrícia! A Joana fez o certo. Vamos chamar a polícia agora e entregar o bebê para as autoridades. Não quero polícia na minha casa. Você sabe a fofoca que isso vai gerar? A vizinhança inteira vai ficar comentando. Patrícia, é um bebê abandonado. Não tem como esconder isso. Enquanto os dois discutem, Joana embala o bebê, que finalmente parou de chorar e está fazendo uns barulhinhos suaves. Ela olha para aquele rostinho miúdo e sente uma conexão que não consegue explicar. Perdeu um filho há 10 anos, quando ainda estava grávida de 6 meses. Nunca superou completamente aquela dor. Ver aquele bebê abandonado mexe com algo profundo dentro dela. Senhor Rodrigo, ela se arrisca a falar. Se o senhor quiser, eu posso ficar com ele até resolvermos o que fazer. Você? Patrícia ri com escárnio. Você mal consegue cuidar dos seus próprios filhos e quer cuidar de mais um? Isso é ridículo. As palavras de Patrícia doem, mas Joana engole o orgulho. Eu cuido muito bem dos meus filhos, senhora. E esse bebê precisa de alguém agora. Rodrigo olha para a esposa, depois para Joana, depois para o bebê. Há algo nos olhos dele que Joana não consegue identificar. Vamos fazer o seguinte. Joana, você leva o bebê para o hospital municipal. Lá eles vão examinar ele e acionar o conselho tutelar. É o procedimento correto. Joana concorda, mas sente o coração apertar. Ela enrola o bebê em mais uma manta, pega sua bolsa e se prepara para sair. Antes de ir embora, Rodrigo coloca 5 notas de R$ 100 na mão dela. Para o táxi e o que mais precisar. Obrigada, senhor. No hospital, Joana passa 3 horas esperando. Os médicos examinam o bebê e confirmam que ele tem apenas algumas horas de vida. Está desidratado e com hipotermia. Mas vai sobreviver. Se você tivesse demorado mais 1 hora para encontrar ele, uma enfermeira comenta, provavelmente não teríamos salvado. O conselho tutelar é acionado. Uma assistente social chamada Fernanda conversa longamente com Joana, anotando todos os detalhes.
A senhora tem interesse em se tornar guardiã temporária desse bebê? Fernanda pergunta. Eu? Joana fica surpresa. A gente sempre procura lares temporários para bebês abandonados enquanto tentamos localizar a mãe ou encontrar uma família adotiva. Pela forma como a senhora está segurando ele, dá para ver que tem experiência com crianças. Joana olha para o bebê que dorme tranquilo em seus braços. Eu tenho 3 filhos e teria espaço na sua casa para mais um? Minha casa é pequena, mas a gente se vira. O que importa é ter amor, não é? Fernanda sorri. É verdade. Vou iniciar o processo. A senhora vai precisar de alguns documentos e fazer um cadastro, mas se tudo der certo, em uma semana a senhora pode levar ele para casa temporariamente. Joana volta para a mansão dos Almeida no final da tarde. O bebê ficou no hospital sob observação. Quando ela entra, Patrícia está na sala tomando champanhe com 2 amigas. Ah, voltou. E o bebê? Ficou no hospital. Eles vão cuidar dele. Melhor assim. Imagina a confusão se a polícia descobrisse que ele foi encontrado aqui. Uma das amigas de Patrícia, uma loira com botox exagerado, comenta: Gente, que horror! Quem abandona um bebê no lixo? Só pode ser alguma empregada doméstica que engravidou e não tinha condições. A outra amiga, de unhas postiças enormes, complementa: Pois é. Essa gente pobre não tem responsabilidade. Fica tendo filho sem pensar nas consequências. Joana escuta tudo da cozinha enquanto prepara os petiscos que Patrícia pediu. Cada palavra é como um tapa na cara, mas ela não pode revidar. Precisa daquele emprego. Os dias passam. Joana cuida da casa, mas sua mente está sempre no bebê. Ela volta ao hospital todos os dias, depois do trabalho, para visitá-lo. Os médicos a reconhecem e deixam ela entrar fora do horário de visitas. O menino está se recuperando bem e já ganhou 1 quilo. Uma semana depois, Fernanda do Conselho Tutelar liga. Joana, conseguimos aprovar sua guarda temporária. A senhora pode buscar o bebê amanhã. O coração de Joana explode de alegria. Mas logo vem a preocupação. Como vai criar mais uma criança com o pouco que ganha? Ela pensa em pedir um adiantamento para Rodrigo, mas tem vergonha. Naquela noite ela conta para os filhos. Miguel, de 15 anos, fica em dúvida. Mãe, a gente mal tem dinheiro para comer. Como vai ser com mais uma boca? A gente se vira, filho. Sempre se virou. Amanda, de 12 anos, fica empolgada. Sempre quis um irmãozinho bebê. Posso ajudar a cuidar dele? Claro que pode, minha filha. E o pequeno Gustavo, de 8 anos, só quer saber: ele vai dormir no meu quarto? Vai sim. A gente divide o espaço. No dia seguinte, Joana busca o bebê no hospital. Ela comprou com o próprio dinheiro algumas roupinhas usadas, fraldas e um berço de segunda mão. Quando chega em casa com o bebê, a vizinhança inteira vem ver. Dona Marli, a vizinha mais antiga, fica emocionada. Joana, você tem um coração de ouro. Esse menino teve sorte de você ter encontrado ele. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse deixado ele morrer. Na mansão dos Almeida, Joana não comenta nada sobre ter ficado com o bebê. Patrícia nem pergunta. Para ela, aquele assunto já foi encerrado. Mas Rodrigo nota que Joana está mais cansada que o normal. Ela está vindo trabalhar depois de passar a noite acordada, cuidando de um recém-nascido. Joana, você está bem? Ele pergunta numa manhã. Estou sim, senhor Rodrigo. Só um pouco cansada. Você parece exausta. Aconteceu alguma coisa? Joana hesita, mas decide contar. Eu fiquei com o bebê, senhor.
O conselho tutelar me deu a guarda temporária. Rodrigo fica surpreso. Sério? E como você está conseguindo? É difícil, não vou mentir. Mas a gente está se virando. Meus filhos estão ajudando. Quanto você gasta por mês com ele? Joana faz as contas de cabeça. Umas R$ 300 só de fralda e leite, sem contar remédio quando precisa. Rodrigo tira a carteira e entrega R$ 500. Isso vai ajudar. Senhor, eu não posso aceitar. Pode sim. Você salvou a vida daquele bebê. É o mínimo que posso fazer. Joana aceita com os olhos marejados. O senhor é muito bondoso. Obrigada mesmo. Nos meses seguintes, uma rotina se estabelece. Joana trabalha na mansão durante o dia e cuida do bebê à noite, que ela decidiu chamar de Gabriel. As crianças ajudam como podem. Miguel dá mamadeira quando a mãe está cansada demais. Amanda troca fraldas e canta para o bebê dormir. Gustavo faz o irmãozinho rir com caretas engraçadas. A casa é pequena, o dinheiro é curto, mas há amor de sobra. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, as coisas não vão bem. Rodrigo e Patrícia brigam cada vez mais. Ela gasta dinheiro sem controle. Ele trabalha feito um condenado para manter o padrão de vida da família. Os 2 filhos do casal, Sofia, de 17 anos, e Pedro, de 15, são mimados e arrogantes. Não respeitam ninguém, principalmente não os funcionários. Um dia, Sofia grita com Joana porque ela não passou a roupa de um jeito que a menina queria. Você é incompetente. Minha mãe devia te mandar embora e contratar alguém que preste. Joana engole o desaforo em silêncio. Precisa daquele emprego mais do que nunca agora. Rodrigo presencia a cena e repreende a filha. Sofia, não fale assim com a Joana. Pai, ela é empregada, tem que fazer o trabalho direito. Ela é uma pessoa e merece respeito. Você está muito mole com os empregados, pai. Vai para o seu quarto. Agora. Sofia sai bufando. Rodrigo se desculpa com Joana. Me perdoe pela falta de educação da minha filha. Tudo bem, senhor Rodrigo. Não é não. Ela não deveria falar assim com você. Joana dá um sorriso triste e volta ao trabalho. 3 meses depois do resgate de Gabriel, algo acontece. É uma sexta-feira à noite quando Joana recebe uma ligação de Fernanda do Conselho Tutelar. Joana, preciso te dar uma notícia. Localizamos a mãe do Gabriel. O chão se abre debaixo dos pés de Joana. Como assim? Uma jovem de 19 anos se apresentou. Ela confessou que abandonou o bebê. Está passando por avaliação psicológica. E agora vamos avaliar se ela tem condições de ficar com a criança. Se não tiver, o Gabriel vai para a adoção. Joana sente as lágrimas escorrerem. Eu posso adotar ele? Você pode entrar na fila de adoção, sim, mas precisa saber que o processo é longo e não há garantias. Joana desliga o telefone e abraça Gabriel, que dorme tranquilo em seus braços. A ideia de perder aquele bebê que ela cuidou como filho é insuportável. No sábado, ela não vai trabalhar, mas passa o dia angustiada. Os filhos percebem e tentam consolar a mãe. Mãe, se a gente perder o Gabriel, pelo menos salvamos a vida dele. Miguel diz com sabedoria além da idade. Eu sei, filho, mas dói demais. Na segunda-feira, quando Joana volta ao trabalho, está com os olhos inchados de tanto chorar. Rodrigo nota imediatamente. Joana, o que aconteceu? Ela conta sobre a mãe biológica de Gabriel ter aparecido. Rodrigo escuta em silêncio, vendo o sofrimento estampado no rosto da funcionária. E se você perder a guarda dele? Não sei o que vou fazer, senhor.
Já amo ele como se fosse meu filho. Aquela semana é a mais difícil da vida de Joana. Ela cuida de Gabriel sabendo que pode ser a última vez. Fernanda liga na quinta-feira. A mãe biológica foi considerada inapta. Ela tem problemas psiquiátricos graves e não tem condições de cuidar de uma criança. O Gabriel vai entrar para adoção. E eu posso adotar? Pode, mas como eu disse, é um processo demorado e tem preferência para casais. Joana desliga arrasada. Sabe que suas chances são pequenas. Uma mulher solteira, pobre, que já tem 3 filhos. Nenhum juiz vai dar preferência para ela. Naquela noite, ela chora tanto que os filhos ficam preocupados. Mãe, a gente vai perder ele? Amanda pergunta com os olhos cheios de lágrimas. Acho que sim, minha filha. No dia seguinte, Joana está trabalhando na mansão quando Rodrigo a chama para conversar na biblioteca. Senta aqui, Joana. Ela senta nervosa. Fiz alguma coisa errada, senhor? Não, nada disso. Eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Eu quero adotar o Gabriel e quero que você seja a babá dele aqui na mansão. Pode morar no quarto de empregada e cuidar dele em tempo integral. Joana fica sem palavras. O senhor quer adotar ele? Quero. Minha esposa não sabe ainda, mas eu vou convencê-la. Aquele bebê precisa de uma família e você precisa ficar perto dele. É a solução perfeita. Mas, senhor, eu não sei se a senhora Patrícia vai aceitar. Deixa a Patrícia comigo. Você aceita minha proposta? Joana mal consegue falar de tanta emoção. Aceito, senhor. Aceito, sim. Rodrigo sorri. Ótimo. Vou começar o processo de adoção hoje mesmo. Essa decisão vai mudar tudo, para o bem e para o mal. Quando Rodrigo conta para Patrícia sobre o plano, ela explode. Você enlouqueceu? Adotar o bebê do lixo? Patrícia, ele não é o bebê do lixo. Ele é uma criança que precisa de uma família. A gente tem dinheiro, tem espaço, tem tudo o que ele precisa. Rodrigo, eu não quero um filho adotivo. Ainda mais um que foi jogado no lixo. Sabe Deus que doença ele pode ter, que genes ruins ele carrega. Patrícia, que horror você está falando. É a verdade. E outra coisa, você realmente acha que vou aceitar que aquela faxineira more aqui dentro da minha casa? Ela vai morar no quarto de empregada para cuidar do bebê. Nem pensar. Rodrigo fica sério de um jeito que Patrícia raramente vê. Eu já decidi. Vou adotar o Gabriel com ou sem sua aprovação. Se você não quiser participar, o problema é seu. Você não pode fazer isso sem o meu consentimento. Posso sim. Posso adotar sozinho como pai solteiro. Você está me dando um ultimato. Estou te dando uma oportunidade de fazer a coisa certa. A briga continua por dias. Patrícia tenta de tudo para fazer Rodrigo desistir, mas ele está irredutível. Algo naquele bebê mexeu com ele de uma forma que nem ele mesmo entende. Enquanto isso, Joana fica no limbo, sem saber se o plano vai dar certo. Se comentar de onde você está assistindo esse vídeo, quero saber se você acha que Patrícia vai aceitar ou se vai acabar com o casamento. O processo de adoção começa. Rodrigo contrata os melhores advogados e acelera tudo que pode. Como é um empresário influente, algumas portas se abrem mais facilmente. Fernanda do Conselho Tutelar fica surpresa quando recebe a ligação. Joana, o empresário Rodrigo Almeida, entrou com pedido de adoção do Gabriel. Você sabia? Sim, ele me contou. E você vai morar lá para cuidar dele? Vou. Se tudo der certo. Que mudança de vida, hein? É. Mas o importante é o Gabriel ficar bem. 2 meses depois, Tem razão. o pedido de adoção é aprovado.
Gabriel oficialmente se torna Gabriel Almeida. Joana se muda para a mansão com uma mala pequena de roupas. Deixa os 3 filhos na casa com a avó, prometendo visitá-los todo domingo. A transição é difícil. Patrícia trata Joana com desprezo aberto. Deixa claro que ela é apenas uma empregada e que Gabriel é um erro que Rodrigo está cometendo. Sofia e Pedro seguem o exemplo da mãe, tratando o bebê com indiferença e Joana com crueldade. Mas Rodrigo surpreende a todos. Ele se apaixona por Gabriel, chega do trabalho e vai direto ver o bebê. Dá mamadeira, troca a fralda, embala para dormir. É um pai dedicado de um jeito que nunca foi com os filhos biológicos. Joana observa tudo com o coração partido e cheio ao mesmo tempo. Está feliz porque Gabriel tem um pai maravilhoso, mas sofre porque não pode ser reconhecida como mãe dele. Uma noite, Patrícia confronta Rodrigo no quarto. Você está obcecado por esse bebê. Passa mais tempo com ele do que passou com nossos filhos quando eram pequenos. É porque eu estava sempre trabalhando. Agora tenho tempo. Ou é porque você se sente culpado por alguma coisa? O que você quer dizer com isso? Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Rodrigo fica pálido. Patrícia continua. Aquele bebê apareceu no nosso lixo, Rodrigo. No nosso lixo. Você não acha isso uma coincidência muito grande? Muitas pessoas jogam lixo no nosso portão. Ou talvez alguém que mora aqui tenha jogado. Rodrigo se levanta tremendo. Você está insinuando que eu tive um filho fora do casamento? Estou dizendo que sua dedicação a esse bebê não é normal. E a forma como você olha para ele, às vezes parece alguém que olha para o próprio sangue. Você está louca. Estou observadora. E se você acha que eu vou criar o filho que você teve com outra, está muito enganado. Rodrigo sai batendo a porta. A semente da dúvida foi plantada. Seria possível que Gabriel fosse filho dele? Ele teve um caso há cerca de 1 ano com a secretária. Foi algo breve. Ela ficou grávida e ele pagou para ela ir embora da cidade. Nunca soube se ela teve o bebê ou se fez um aborto. Será que ela voltou e abandonou a criança na porta dele como vingança? Os dias passam e Rodrigo fica cada vez mais atormentado pela possibilidade. Ele olha para Gabriel procurando semelhanças. O bebê tem olhos escuros como os dele. O formato do rosto lembra o dele quando era criança. Ele decide fazer um exame de DNA em segredo. Coleta o material de Gabriel durante uma troca de fralda e manda para um laboratório particular, pedindo sigilo total. O resultado demora 2 semanas para ficar pronto. São as 2 semanas mais angustiantes da vida dele. Enquanto isso, Joana percebe que algo está diferente. Rodrigo está mais distante, mais pensativo. Ela teme que ele esteja arrependido da adoção. Senhor Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Pode, Joana. O senhor está arrependido de ter adotado o Gabriel? Rodrigo a olha surpreso. Claro que não. Por que você acha isso? É que o senhor anda diferente. Estranho. É coisa da minha cabeça, Joana. Tenho muita coisa no trabalho. Joana não acredita muito, mas não insiste. Na sexta-feira à tarde, Rodrigo recebe o envelope com o resultado do DNA. Ele tranca a porta do escritório e abre com as mãos tremendo. Lê uma vez. Lê 2 vezes. Lê 3 vezes para ter certeza. O resultado é negativo. Gabriel não é filho biológico dele. Rodrigo sente um misto de alívio e decepção. Alívio porque não traiu a família daquela forma. Decepção porque uma parte dele desejava que Gabriel fosse seu filho de sangue.
Mas então percebe algo importante. Ele ama Gabriel, independentemente de DNA. Aquele bebê é filho dele, não por genética, mas por escolha. E isso é mais forte. Naquela noite ele chama Patrícia para conversar. Mostra o resultado do DNA. Gabriel não é meu filho biológico. Você fez um exame de DNA. Como você pôde duvidar? Eu não duvidei. Você plantou a dúvida e eu precisava ter certeza. E agora que sabe que ele não é seu sangue, vai devolver? Jamais. Ele é meu filho, adotado, mas meu filho. E você, Patrícia, precisa decidir se vai aceitar isso ou não, porque eu não vou abrir mão dele. Patrícia percebe que perdeu. Rodrigo está disposto a escolher um bebê abandonado no lugar do casamento deles. Está bem. Eu aceito. Mas não me peça para amar ele como amo nossos filhos. Só peço que o trate com respeito. 1 ano se passa. Gabriel cresce saudável e feliz. Ele dá os primeiros passos, fala as primeiras palavras. A primeira palavra dele é papai, olhando para Rodrigo. A segunda é Jô, tentando dizer Joana. Rodrigo fica radiante. Joana chora escondida no quarto porque gostaria que ele a chamasse de mãe, mas sabe que não pode ser. Os filhos de Joana visitam todo domingo. Miguel, Amanda e Gustavo adoram o irmãozinho de criação. Gabriel os reconhece e fica feliz quando eles chegam. Sofia e Pedro continuam distantes do bebê, mas pelo menos pararam de ser abertamente hostis. Patrícia trata Gabriel com indiferença educada. Não demonstra amor, mas também não é cruel. É como se ele fosse invisível para ela. Num domingo à tarde, a família está reunida no jardim. Joana está com Gabriel no colo, seus 3 filhos estão brincando na piscina, Rodrigo está lendo um livro. De repente, uma mulher aparece no portão. Ela é jovem, magra demais, com olheiras fundas e roupas sujas. Eu quero meu filho de volta, ela grita. Todo mundo congela. Joana reconhece o que está acontecendo antes de qualquer um. É a mãe biológica de Gabriel. Rodrigo se levanta e vai até o portão. Quem é você? Eu sou a mãe dele. Eu abandonei ele aqui há mais de 1 ano. Mas agora eu melhorei e quero ele de volta. Você não pode ficar com ele. Ele foi legalmente adotado. Eu não assinei nada. Ninguém me pediu autorização. Porque você o abandonou. Perdeu o direito de ser mãe dele. A mulher começa a chorar. Eu estava doente. Não sabia o que estava fazendo. Mas agora eu melhorei. Fiz tratamento. Tô limpa. Eu sou a mãe dele. Rodrigo fica firme. Você pode ter sido a mãe biológica, mas não é mais a mãe dele. Gabriel tem uma família agora. Vocês roubaram meu filho. Nós salvamos a vida do seu filho. Você o jogou no lixo para morrer. A mulher tenta abrir o portão, mas está trancado. Seguranças se aproximam. Me devolve meu filho! Rodrigo faz sinal para os seguranças removerem a mulher. Ela é levada gritando e chorando. A cena toda traumatiza todo mundo. Gabriel, que estava quietinho no colo de Joana, começa a chorar assustado. Ela o embala, sussurrando palavras de conforto. Naquela noite, Rodrigo não consegue dormir. E se a mulher tiver direito legal de reaver Gabriel? E se o juiz decidir que ela melhorou e pode ficar com ele? Não, ele não vai deixar isso acontecer. No dia seguinte, ele liga para os advogados e pede para reforçar toda a documentação da adoção. Os advogados o tranquilizam. Senhor Almeida, a adoção foi legal e definitiva. A mãe biológica perdeu o pátrio poder quando abandonou a criança. Ela não tem como reverter isso. Mas e se ela processar? Ela pode tentar, mas não vai ganhar. O senhor fez tudo dentro da lei. Rodrigo respira aliviado.
mas continua preocupado. Nos dias seguintes, a mulher volta mais 2 vezes. Sempre é impedida pelos seguranças, mas grita ameaças do portão. Vocês vão me devolver meu filho ou eu vou fazer vocês pagarem. Patrícia fica histérica. Eu avisei que adotar aquele bebê ia trazer problemas. Agora temos uma maluca gritando no nosso portão todo dia. Rodrigo contrata mais seguranças e reforça a segurança da mansão. Uma semana depois, a mulher desaparece. Mas o estrago está feito. A paz da casa foi quebrada. Gabriel, mesmo sendo tão pequeno, sente a tensão no ar e fica mais chorão, mais grudento. Joana é a única que consegue acalmá-lo. Ela passa noites inteiras com ele no colo, cantando cantigas que cantava para os filhos. Rodrigo observa tudo e tem uma revelação. Joana ama Gabriel mais do que ele, mais do que qualquer um. Ela é a verdadeira mãe daquele bebê, não por biologia, mas por amor. Joana, ele a chama numa manhã. Sim, senhor Rodrigo. Eu quero te fazer uma proposta. De novo? Ele sorri. De novo. Eu quero que você seja a mãe legal do Gabriel. Como assim? Quero te adotar como corresponsável. Fazer uma adoção conjunta. Gabriel vai ter 2 pais no papel. Eu e você. Joana acha que ouviu errado. Senhor, eu sou sua empregada e você é a mãe do meu filho. As 2 coisas podem ser verdade. Mas o que a senhora Patrícia vai dizer? Patrícia já deixou claro que não quer ser mãe do Gabriel. Você sim. Você é a mãe dele em tudo, menos no papel. Vamos corrigir isso. Joana começa a chorar. É tudo que ela sempre quis, mas nunca ousou pedir. O senhor está falando sério? Completamente. Mas tem uma condição. Qual? Você para de me chamar de senhor Rodrigo. A gente vai ser família. Me chama só de Rodrigo. Joana ri no meio das lágrimas. Não sei se consigo. Vai ter que aprender. O processo para incluir Joana como mãe legal demora 3 meses. Rodrigo novamente usa toda a sua influência para acelerar. Fernanda do Conselho Tutelar fica emocionada quando descobre. Joana, que história linda! Você começou como a pessoa que encontrou ele e agora vai ser a mãe legal. É como se fosse destino. Talvez seja mesmo. Quando a papelada finalmente sai, Rodrigo organiza uma pequena comemoração. Convida a mãe e os filhos de Joana, alguns amigos próximos e funcionários da mansão. Patrícia não participa, trancada no quarto com uma enxaqueca conveniente. Hoje, Rodrigo anuncia. Oficializamos o que já era verdade. Joana é a mãe do Gabriel. Ele entrega a ela uma cópia da certidão de nascimento atualizada. Gabriel Almeida Ferreira. Mãe, Joana Ferreira. Pai, Rodrigo Almeida. Joana lê e relê o documento sem acreditar que é real. Meus filhos, ela chama Miguel, Amanda e Gustavo. Olhem aqui, vocês têm um irmão oficial agora. As crianças comemoram, abraçando Joana e o bebê Gabriel. É uma das cenas mais bonitas que aquela mansão já viu. Mais tarde, quando todos vão embora, Rodrigo e Joana ficam sozinhos na sala com Gabriel, dormindo no colo dela. Obrigada por isso, Joana fala. Por tudo. Eu que agradeço. Você salvou meu filho e me ensinou o que é ser pai de verdade. Os 2 ficam em silêncio, observando o bebê dormir. 1 ano e meio se passa. Gabriel está com 2 anos e meio. Ele é uma criança esperta, carinhosa e cheia de energia. Chama Joana de mãe e Rodrigo de pai. Trata Sofia e Pedro como irmãos mais velhos, mesmo que eles sejam distantes.
Adora os outros irmãos, Miguel, Amanda e Gustavo, que visitam toda semana. A situação em casa continua tensa. Patrícia vive num estado permanente de ressentimento. Bebe cada vez mais, gasta cada vez mais, sai cada vez mais. Rodrigo não liga mais. Seu casamento acabou há muito tempo. Ele só mantém as aparências. Uma tarde, Patrícia chega bêbada em casa, depois de almoçar com as amigas. Ela tropeça na sala onde Gabriel está brincando com blocos de montar. "Seu pequeno bastardo", ela murmura. "Você destruiu minha família." Joana escuta da cozinha e corre. "Senhora Patrícia, por favor, não fale assim com ele. E você, a vadia que roubou meu marido?" "Eu não roubei ninguém." "Não roubou? Ele está apaixonado por você. Qualquer idiota consegue ver. Isso não é verdade." "Não é? Então por que ele passa mais tempo com você do que comigo? Por que ele olha para você com aqueles olhos? Porque eu cuido do filho dele." "Do nosso filho." "Seu filho. Gabriel é meu filho, não seu. No papel, talvez. Mas na prática, ele é de vocês dois." Nesse momento, Rodrigo entra e vê a cena. "Patrícia, você está bêbada. Vá para o quarto. Não me dá ordens. Vá para o quarto agora." Patrícia sobe cambaleando. Gabriel está assustado, segurando a perna de Joana. Ela o pega no colo. "Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui." Rodrigo observa a cena e seu coração aperta. Patrícia tem razão sobre uma coisa. Ele está apaixonado por Joana. Aconteceu aos poucos, sem ele perceber. A forma como ela cuida de Gabriel, como canta para ele dormir, como brinca com ele no jardim, a dedicação dela, o amor incondicional, a força que tem para criar 4 filhos praticamente sozinha. Ele se apaixonou sem querer, sem procurar, mas se apaixonou. "Joana, precisamos conversar." Ela coloca Gabriel no chão para brincar e se vira para ele preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" Rodrigo respira fundo. "Eu não sei como dizer isso. O senhor quer dizer o Rodrigo." "Desculpa. O Rodrigo quer dizer o quê?" "Eu me apaixonei por você." O silêncio que se segue parece durar uma eternidade. Joana fica paralisada, sem saber se ouviu certo. "Rodrigo, eu não posso." "Por quê?" "Porque você é casado. Porque eu sou sua empregada. Porque isso é errado de todas as formas possíveis. Eu vou me separar da Patrícia. Nosso casamento acabou faz tempo. E você deixou de ser só minha empregada no dia que se tornou mãe do meu filho. Mesmo assim o quê?" "Eu te amo, Joana." "Rodrigo, por favor, não fala isso." "Por que não?" "Porque é a verdade. Porque eu tenho medo." "Do quê?" "De acreditar e depois descobrir que você está confundindo gratidão com amor. De me machucar. De ser julgada pelo mundo inteiro como a empregada que roubou o patrão." "Joana, eu não estou confundindo nada. Sei exatamente o que sinto. E sobre o que o mundo vai pensar, não me importo mais." Joana balança a cabeça, as lágrimas escorrendo. "Eu preciso pensar." Rodrigo respeita o espaço dela, mas a partir daquele dia, tudo fica ainda mais complicado. Patrícia percebe a tensão e fica mais agressiva. Sofia e Pedro escolhem o lado da mãe e voltam a tratar Joana com desprezo. A única ilha de paz na tempestade é Gabriel, que continua feliz e alheio aos dramas dos adultos. 2 semanas depois, Patrícia anuncia que quer o divórcio. "Não aguento mais viver nessa farsa. Você pode ficar com sua empregada e com o bebê do lixo. Eu vou levar nossos filhos verdadeiros e metade dos seus bens." Rodrigo concorda com tudo.
A separação é litigiosa e feia. Patrícia espalha para todo mundo que o marido a trocou pela empregada. A história vira fofoca em toda a cidade. Joana sofre com os olhares e comentários quando sai na rua. Até a própria mãe dela a questiona. Filha, é verdade que você está tendo um caso com o patrão? Mãe, não é assim. Então como é? Eu me apaixonei por ele. E ele é casado. Era casado. Ele já está separado. E você acha que isso está certo? Aos olhos de quem? De Deus, Joana. De Deus. Mãe, eu salvei um bebê do lixo. Criei ele como filho. Me apaixonei pelo pai dele, que é um homem bom e honesto. Se isso é errado, então eu não sei mais o que é certo. Joana, o mundo é cruel. Vão te chamar de amante, de interesseira, de destruidora de lares. Eu sei, mãe, mas eu amo ele e amo aquele bebê mais que minha própria vida. É por isso que eu tenho que tentar. O divórcio demora 8 meses para ser finalizado. São 8 meses de inferno. Patrícia faz de tudo para complicar, pedindo quantias absurdas, tentando impedir que Rodrigo veja Sofia e Pedro, espalhando mentiras sobre Joana. Mas finalmente acaba. Rodrigo perde metade do patrimônio, mas ganha a liberdade. Joana, agora posso te perguntar de novo. Perguntar o quê? Se você aceita tentar construir alguma coisa comigo. Uma família de verdade. Joana olha para Gabriel brincando no jardim. Olha para a mansão que agora parece mais vazia sem a presença tóxica de Patrícia. Olha para Rodrigo, que a observa com esperança nos olhos. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? A gente vai devagar, sem pressas, porque eu preciso ter certeza que isso é real. Rodrigo sorri. A gente vai no seu tempo. Eles começam a namorar oficialmente. No início é estranho para todo mundo. Os funcionários da mansão não sabem como agir. Os filhos de Joana ficam confusos. Sofia e Pedro se recusam a visitar o pai enquanto ele estiver com aquela mulher. Mas aos poucos as coisas se ajeitam. Rodrigo mostra todo dia que seu amor é verdadeiro. Leva Joana para jantar nos melhores restaurantes, apresenta ela como namorada para os amigos, inclui os filhos dela em todos os programas de família. Gabriel está no centro de tudo, feliz por ter mamãe e papai juntos. 1 ano depois, Rodrigo pede Joana em casamento. Não é um pedido pomposo com anel caro em restaurante chique. É num domingo à tarde, no jardim da casa, com Gabriel brincando perto e os filhos de Joana visitando. Joana, você me ensinou o que é amor de verdade, transformou minha vida, me deu um filho que adoro e me mostrou que família não tem nada a ver com sangue ou dinheiro, tem a ver com escolha e dedicação. Quer se casar comigo? Joana já não se importa mais com o que o mundo vai pensar. Quero sim. O casamento é simples, cerimônia pequena no jardim da mansão, só família e amigos próximos. Gabriel é o pajem, derramando pétalas pelo caminho com aquele jeito desengonçado de criança pequena. Miguel, Amanda e Gustavo estão na primeira fileira, emocionados. Dona Márcia chora de felicidade, vendo a filha realizar um sonho que parecia impossível. Sofia e Pedro não comparecem, mas Rodrigo tem esperança que um dia entendam. Quando o juiz de paz pergunta se Rodrigo aceita Joana como esposa, ele responde: aceito. E aceito também Miguel, Amanda e Gustavo como meus enteados, porque família é isso. A gente que escolhe amar. Joana não consegue segurar as lágrimas. Os anos passam. Gabriel cresce forte e saudável. Com 5 anos, ele pergunta para Joana uma noite antes de dormir: Mãe, por que o Miguel, a Amanda e o Gustavo têm outra casa?
porque eles são seus irmãos, mas eu sou mãe deles antes de ser sua mãe. Joana explica com paciência. Você me achou no lixo, né? Foi. E você me salvou. Salvei. Por quê? Porque eu te amo, meu filho. Desde o primeiro momento que te vi, eu soube que ia te amar para sempre. Gabriel abraça a mãe. Eu também te amo. E amo o papai. E amo todo mundo. Joana beija a testa dele. Você tem um coração enorme, meu amor, igual ao seu. Quando Gabriel dorme, Joana desce e encontra Rodrigo na sala. Ele está olhando fotos antigas das primeiras semanas de Gabriel na mansão. Pensando no quê? Rodrigo pergunta. Em como a vida é estranha. Se eu não tivesse pegado aquela sacola de lixo naquela manhã, nada disso teria acontecido. Você teria encontrado outra pessoa para amar. Não sei. Acho que algumas coisas são destino. Rodrigo a puxa para sentar no colo dele. Você acredita em destino? Agora acredito. Acho que o Gabriel veio para unir nossa família. Ele nos deu um propósito. Rodrigo beija a testa da esposa. Obrigado por ter salvado nosso filho. E obrigado por ter me salvado também. Joana sorri. A gente se salvou mutuamente. Os dois ficam ali abraçados, em silêncio, gratos por terem encontrado um ao outro da forma mais improvável possível. Um bebê no lixo mudou a vida de todos. Revelou o pior das pessoas, como Patrícia e sua frieza, mas também revelou o melhor, como o amor incondicional de Joana e a coragem de Rodrigo de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Gabriel cresceu sabendo sua história. Soube que foi abandonado, que foi encontrado no lixo, que foi salvo por uma mulher corajosa que escolheu amá-lo. E essa história, em vez de envergonhá-lo, o encheu de orgulho. Porque ele aprendeu desde cedo que o amor verdadeiro não tem nada a ver com DNA, ou dinheiro, ou status social. Tem a ver com escolha. E Joana escolheu ele. E Rodrigo escolheu ele. E eles escolheram um ao outro. E essa escolha, feita naquela manhã de terça-feira, quando uma faxineira abriu uma sacola de lixo e encontrou uma vida, foi a melhor escolha que qualquer um deles já fez.